Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui contar pra vocês como que foi, né, o dia que o Vitor nasceu, o relato de parto. Ele nasceu com 39 semanas, exatamente no dia, né, no sábado que eu completava a semana, sempre aos sábados. No dia que estávamos entrando na 39ª semana, eu já estava de repouso já há algum tempo. Quem me segue no Insta via que eu sempre estava comentando. Eu fiquei mais de 2 meses em repouso, porque eu estava com ameaça de um parto prematuro. Então eu estava sentindo muitas dores, contrações, tinha vezes que eu ia para o hospital. Nas últimas semanas eu cheguei para o hospital com 36 semanas, com 37 semanas, com muita dor, contração vindo de 10 em 10 minutos, 5 em 5 minutos, porém eu não tinha dilatação, né? Da mesma forma que eu não tive dilatação quando tive a Laura. Eu tinha as contrações, porém não tinha a dilatação. Eu fico chega a falar que é trabalho de parto latente, se eu não me engano, a fase do trabalho de parto latente. Que ativa é quando tem a dilatação, rompe a bolsa e entra na fase ativa. Então é a fase, se eu não me engano, latente que chama. Fiquei na de Laura assim durante 2 meses também, na do Vitor foi até um pouco mais. Então eu sentia dores, ia para o hospital e como não tinha dilatação, voltava para casa. Ele nasceu de cesárea, como as meninas. Quem não viu o relato de parto delas, eu vou deixar linkado aqui para vocês os vídeos, ou então na descrição do vídeo, para vocês verem. As duas também foi cesárea, cada um por um motivo diferente. Como eu já tinha tido 2 cesáreas, então desde o início da gestação a gente já sabia que seria cesárea por esse motivo. Eu tinha muito medo de, como eu já estava sentindo dor, estava tendo contração mais, às vezes chegava a ficar um pouco mais ritmada, né, digamos assim. Eu tinha medo de entrar em trabalho de parto e chegar no hospital e não dar tempo de fazer cesárea e ter normal, parto normal. Mas a minha médica me tranquilizou com relação a isso, falou que se acontecesse não tinha problema, porque a princípio o que me disseram foi o seguinte, que como eu já tinha tido 2 cesáreas, era muito arriscado tentar um parto normal, poderia romper o útero e seria um risco, né? Então já tinha ficado acordado, né, que se com 39 semanas eu não entrasse em trabalho de parto antes, eu iria para o hospital, né? Eu já teria um encaminhamento, eu recebi esse encaminhamento algumas semanas antes, inclusive, acho que eu estava com 37 semanas, se eu não me engano. Eu teria esse encaminhamento para ir para a maternidade às 7 horas da manhã, onde eles iriam me internar e fazer cesárea. E também eu ia fazer a laqueadura, né? Mais motivo de fazer a cesárea. E aí foi exatamente o que aconteceu. Eu não entrei em trabalho de parto ativo, apesar das dores. Toda hora eu vou olhar aqui pra baixo, viu, gente? Porque tem um bezerrinho mamando. Então, de vez em quando, eu vou olhar aqui pra baixo. Bom, aí eu cheguei, fui pro hospital, né, no dia 11 de abril, às 7 da manhã. Cheguei lá, devia ter mais ou menos umas 4 pessoas na minha... Não, acho que eu era a quarta gestante. Todas 3 também foi encaminhada para fazer cesárea, que já estava uma com 40 semanas, outra com 39 também, enfim, cada um por um motivo, todas para fazer cesárea. Então chegamos, fizemos a ficha e subimos para a maternidade, onde é feita a triagem, digamos assim, onde é feito os primeiros, o atendimento, né, pelo plantonista. E aí ele encaminha, né? Ou ele encaminha para internação ou libera a pessoa para voltar para casa. Eu fiz todo o meu pré-natal pelo SUS e internei também pelo SUS e eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui também, né? Como foi, como funcionou. Aí era mais ou menos umas 9 e pouca, eu fui atendida pela médica que estava de plantão e expliquei e mostrei para ela o encaminhamento e ela ia me dar a internação. Né, me encaminhou, me deu os papéis para eu poder fazer a internação. Só que ela ligou ela já sabia que a maternidade lá no pré-parto já estava bem cheio naquele dia, dia 11 de abril, né? Então ela ligou lá para o médico para saber como que estava a questão desses encaminhamentos de cesárea, né? Para me encaminhar, porque ela já tinha encaminhado as outras 3 que estavam na minha frente. Ela sabia que provavelmente a minha cirurgia seria feita mais ou menos no finalzinho da tarde, início da noite. E como a gente já foi para o hospital em jejum, eles pediram para a gente ir às 7 da manhã em jejum.
Eu só tinha me alimentado no dia anterior. Eu passei a noite, não tomei café, tava morrendo de fome já, né? Aí ela foi, ligou pra saber, aí confirmou, né? O médico que estava lá no pré-parto, né? Que estava realizando os partos. Ele falou que realmente lá estava cheio de gestante aguardando, mais as 3 que encaminhou, então ele só iria fazer a minha cirurgia por volta, a minha cesariana, por volta de 6 horas da tarde em diante. Aí ela me liberou para comer. Falou assim: não, você pode descer, come, depois você faz né, os trâmites da internação e volta para cá. Assim eu fiz. Tava eu e Cristiano com essa questão da pandemia, né, gente? Que a gente já estava nesse período. Na maternidade aqui em Sete Lagoas não está permitido ainda, né? Visitas e somente o acompanhante. Então o Cristiano ele deu entrada comigo e ele só saiu de lá na hora que eu saí. Ele ficou o tempo todo comigo. Isso também eu vou contando ao longo do vídeo aqui. Eu e o Cristiano, nós descemos, a gente lanchou, passamos pela internação, né, onde faz a internação, voltamos lá para o atendimento. Não fui ainda pro pré-parto, porque eu ainda ia pegar uns papéis lá para ir pro pré-parto. Cheguei lá, voltei de novo pra lá por volta de 10 e pouquinha e fiquei, gente, de 10 e pouca até quase 6 horas da tarde, sentada em uma cadeira de espera no atendimento. Eu não fui pro pré-parto, porque no pré-parto você fica na cama, você já fica com aquela camisola lá você já fica internada, né? Já fica num quarto e tudo. Eu fiquei sentada nessa cadeirinha dura lá, morrendo de dor. Às vezes eu levantava, vou deixar passando umas fotos aqui que o Cristiano tirava de mim sem eu ver. Andava um pouquinho porque realmente as minhas costas, além das dores que a gente já sente, final de gestação, barriga pesada, dor pra tudo quanto é lado, contração que eu tava sentindo às vezes, eu ainda tava sentindo dor nas costas de ficar sentada e no bumbum, porque eu já não tava aguentando mais ficar sentada. Por quê? Como o pré-parto estava cheio, ficou aguardando desocupar um leito para eu poder subir. Porém, esse dia foi muito assim. Eu assim, não tô acostumada, mas eu nunca tinha visto, né, uma maternidade que ficasse assim, nessa forma. Quando falava assim, vagou, olha, parece que vai vagar uma lá agora, você vai ser a próxima a subir. Aí chegava uma gestante com 8 centímetros de dilatação, quase ganhando, e ia na minha frente. Aí quando achava que era minha vez de novo, chegava outra, e ia na minha frente. Gente, foi muita gestante nesse dia. Eu ficava... As enfermeiras toda hora, a médica que me atendeu toda hora vinha, nossa, você tá aqui até agora, com dó de você ficar aqui. As enfermeiras falando, não é a gente mesmo, que realmente não tem vaga no né? Não tem leito disponível lá no pré-parto, não tem como a gente subir com você, e toda hora chega uma pessoa que já tá ganhando, tem que subir. Aí eu falava, não, eu tô vendo, realmente eu tava vendo, já as pessoas chegavam assim, já quase ganhando mesmo, não tinha jeito, e acabava passando na minha frente. Não eram elas né, que tava de má vontade, ou tinha esquecido de mim, não era isso. Tanto que toda hora elas vinham, conversavam comigo, mas não tinha jeito. Fiquei até, assim, quase 6, que era mais ou menos o horário que eu iria pro bloco, digamos assim, né. Já tinha dado as minhas 12 horas de... Era 12? Era 10 horas? Não, 8 horas. Já tinha me dado as 8 horas de jejum que eu tinha que ficar de novo. Aí sim eu subi. Cheguei lá, já começaram a mais ou menos me preparar, né? Me colocar no soro, enfim. Colocou sonda, porque como já era a minha 4ª cirurgia, né? Porque eu tive a gestação na trompa. Foram me preparar para poder ir pro bloco. E eu fui pro bloco por volta de 10 e pouquinho. O Vitor nasceu às 10h23, 10h25. Aí eu fui, Cristiano, só nesse momento que a gente separou um minutinho, porque ele foi se vestir enquanto eles foram me preparar, me colocar, ligar aqueles aparelhos todos que tem que ligar, me dar anestesia. E aí, a hora que eu já estava deitada, eles já estavam fazendo parto, né? Já estavam abrindo. O Cristiano entrou no bloco, sentou do meu lado e ficou comigo o tempo inteiro, como eu tinha dito. Uma coisa que eu quero deixar, assim, que eu achei muito bacana com relação por exemplo, a Laura nasceu em Belo Horizonte, na maternidade Santa Fé, pelo plano de saúde, e que foi diferente, positivo, né? Positivo no caso do Vitor, foi muito positivo, foi muito melhor, eu quero falar.
por ter sido SUS, né? A gente acha, SUS não tem essas coisas. E não sei, depende muito dos profissionais que estão ou do hospital. Mas o que eu achei muito bom foi que me perguntaram antes de eu ir pro bloco. Antes de eu ir pro bloco, se queriam que eu desse banho nele assim que nascesse. E eu disse que não, que eu queria esperar as primeiras 24 horas, que é recomendado. E eu perguntei se assim que eu saísse da cirurgia, né, se eu poderia ficar com o Vitor, se eu poderia pegar o Vitor para amamentá-lo dentro da primeira 1 hora de vida dele, que também é bom. E aí me falaram que sim, que assim que eu saísse do bloco, que fosse pro pós-parto, ele já iria comigo. E foi assim que aconteceu. Então ele nasceu por volta de 10h25, o Cristiano ainda estava comigo. Eu continuei no bloco porque eu fui fazer laqueadura, o Cristiano ficou comigo o tempo todo. Depois nós fomos pro pós-parto, ele e o Vitor, aliás, o Vitor chegou lá junto, né? Assim que eles me colocaram lá no pós-parto, que é a sala praticamente ao lado do bloco, né? Já vieram com o Vitor e me deram para mim poder dar de mamar. E ficamos lá por 2 horas, 2 horas e meia mais ou menos no pós-parto. De lá, ou 3 horas no máximo, não lembro mais ou menos quanto tempo foi. De lá fui pro quarto, o Cristiano comigo o tempo todo. Aliás, ele só saiu de perto de novo na hora que eu saí do pós-parto para poder tirar a roupa, né? Que ele tava com aquela roupa cirúrgica que tem que pôr para entrar no bloco. E aí fomos pro quarto, passamos a nossa primeira noite lá junto, né? Nós 3, o Vitor chorando. Mentira, gente, o Vitor é uma gracinha. Ele quase não chora e ele dormia muito bem no início. Mas isso aí também é um assunto para outro vídeo que eu vou contar do primeiro mês de vida dele. Aí foi isso, gente. Eu vou deixar algumas imagens aqui do parto. E eu espero que vocês tenham gostado e até os próximos vídeos. Eu vou falar um pouco mais sobre o primeiro mês de vida do Vitor. E enfim, tem muita coisa ainda para colocar aqui no canal para vocês. Acho que agora o canal engrena de vez. E é isso aí. Vamos até o próximo.